De qualquer forma, o assunto tema, o assunto foco para a nossa primeira prosa espírita, trata-se do espírita e do movimento espírita antes, durante e após essa pandemia que tem nos assustado, né? Que trouxe inúmeras mudanças para a gente. Esse é o propósito da nossa conversa de hoje. Mas parece que não é, de repente, nessa existência, essa geração está diante de um fato dessas proporções pela primeira vez. Mas não é a primeira vez que momentos pandêmicos assolam o planeta, né, gente? Tem acontecido vez ou outra, não tem? Boa noite, William. Eu queria dar uma boa noite muito especial para o Sapucaia. Sapucaia Veloso já chegou por aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. E quanta gente bacana chegando aqui, né? A gente vai vendo os nomes aí, bate uma saudade danada. O pessoal de Patos de Minas, lá de Pratinha, de Araxá. Sejam todos bem-vindos. Parabenizar o Wellington, o Quincas, por essa iniciativa. Eu tenho certeza que todas as quintas nós teremos um espaço maravilhoso aqui nas redes sociais. Wellington, realmente Allan Kardec tratou disso no Livro dos Espíritos, né? Desses momentos em que a humanidade recebe uma sacudida, né? Parece que a sensação que dá é que você chega no planeta, é mais ou menos como se você pegar uma xícara, colocar um doce aqui dentro, vai encher de formiga. Você vai ali, mexe na xícara e as formigas vão ficar assustadas. Então, me parece que de vez em quando acontece isso no planeta, em que dá uma sacudida e fica todo mundo assustado, meio atônito, buscando novas soluções, novas descobertas. E está tudo certo, no sentido de que isso faz parte do processo de evolução. Né? Isso faz parte... Um abraço aí, pessoal de Jataí, Goiás também. Depois, quem quiser ir mandando a cidade que está, a gente vai tentando jogar os comentários aqui na tela também. Nem sou eu que jogo, mas estou arrumando serviço para quem joga, né? Então, faz parte. Esses períodos turbulentos, seja por conta de fenômenos como esse, uma doença que assola a humanidade, e agora, por exemplo, mais de 1.100.000 pessoas já desencarnaram no mundo, só no Brasil mais de 150 mil. Então é um momento que a gente fica assim, preocupado, e faz parte, não dá para você... tem uma frase do Krishnamurti que ele fala: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade doente. Então eu não tenho que se adaptar ao período complicado, a gente tem que ficar, de certa forma, um pouco inquieto, pensando, como muita gente está pensando, em como sairemos disso e como sairemos disso, né? Como no sentido de que como a humanidade e como nós, enquanto indivíduos pertencentes a essa humanidade. Então, ao longo da história, nas guerras, se a gente for pesquisar depois no Google aí, avanços da ciência no período das guerras, a gente vai ver vários remédios descobertos na guerra, durante a guerra, ou que foram descobertos antes, mas que durante a guerra atingiu sua produção em larga escala. Nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, a famosa Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quando você pega, eu estava dando uma lida aqui antes, são coisas tão óbvias hoje, mas que precisou ser escritas em 1948. E detalhe, não foi totalmente seguida tempos depois. Então, vira e mexe, a gente precisa reforçar essa questão dos direitos humanos. Então é assim, a gente precisa compreender, como Kardec vai dizer, que esses períodos, eles vêm para acelerar o progresso da humanidade. E a gente precisa estar atento. O processo de aceleração é desconfortável. Me permita fazer outra analogia. É mais ou menos que você está andando num carro a 50 por hora e, de repente, você passa para 120. Aquele aumento da velocidade vai gerar um desconforto em quem está dentro. Alguns se adaptam melhor, outros nem tanto. Então é assim, ou então quando você sai de um trânsito mais tranquilo, de uma cidade, mesmo que metropolitana, como Ibiá, uma região, né, com milhões de carros, mas se você sai de Ibiá, por exemplo, e vai para Belo Horizonte, você vai ficar confuso, vai ter dificuldade.
mas depois de um tempo a gente vai observando e vai se acomodando, às vezes não. Então é isso, é um processo de acomodação. Daqui a pouco tudo vai passar e a gente precisa encarar esse novo normal que muito se fala de uma maneira mais equilibrada. Danielzão? Essa foi uma dos primeiros questionamentos que eu me fiz quando nós fomos surpreendidos pela pandemia. Antes disso, dar uma satisfação aqui para os amigos que chegaram agora. O nosso Kinga Veloso está com um problema na conexão. Ele conseguiu entrar de início, me parece que a internet está instável. Mas vamos vibrar para que ele consiga reconectar conosco. Esta questão da dúvida, né, de por que uma pandemia, foi algo que me chamou a atenção logo no começo. Né? A gente fica um pouco desesperado. E eu fui encontrar essa pergunta no Livro dos Espíritos, na questão 738. Kardec vai perguntar se Deus não dispõe de outros mecanismos para chamar a atenção do homem. Ou seja, por que uma pandemia? Para que uma pandemia? Se Deus é todo amor, soberanamente bom e justo, para que uma pandemia? Será que não haveria outros meios? Aí os espíritos respondem: não só existem, como Deus os emprega todos os dias. Aí ele diz algo que é crucial, mas é preciso mexer no orgulho do homem, fazê-lo pensar. Ou seja, um momento como esse nos faz refletir sobre a nossa existência enquanto espíritos, porque a matéria foi para o ar. Quantas empresas não fecharam as portas? Quantas empresas estáveis, até bem pouco tempo, não fecharam as portas? O luxo, o mercado de luxo parou. Não se vende mais nada, porque as pessoas não têm como comprar, e aqueles que têm como comprar não têm para quem mostrar. Então, essa pandemia veio justamente para ferir o nosso orgulho e para nos mostrar que nós somos muito mais do que essa matéria. Outros meios existem? Existem. Infinitos outros meios. Assim como a guerra, por exemplo. Muitos poderiam se perguntar, por que de uma guerra? Uma guerra não está nos planos de Deus, assim como uma pandemia também não está nos planos de Deus. Isso é uma consequência do uso equivocado do nosso livre-arbítrio. Esses vírus que existem, né, as bactérias, André Luiz, em um livro chamado Os Mensageiros, vai dizer que existem uma nuvem de vírus e bactéria pairando sobre a nossa crosta terrestre, prontos a se manifestarem. Se manifestam quando? Quando nós estamos fragilizados. Olha só, meus irmãos, um vírus que é uma partícula invisível, que nenhum organismo vivo é, só tem uma capa de gordura e um filamento de RNA, pôs o mundo de joelhos. É um convite. Ouçam quem tem ouvidos para ouvir, né, Wellington? Rapaz, muito interessante. Eu estava, essa semana, na segunda-feira, estávamos conversando e tinha uma senhora que a gente tem um apreço muito especial, que é a Dona Maria Badia, lá de Tupaciguara, e a Dona Maria Badia foi acometida do Covid. Ela chegou a ser entubada, e a gente tinha notícias dela, porque ela permanecia consciente, então nós nos comunicávamos, quando não com ela, com a irmã dela. Pois bem, e nós conversávamos a respeito de felicidade. E a Dona Badia virou e falou assim: Wellington, hoje eu senti felicidade. E mesmo, Dona Badia? Ela, sim, eu tomei banho. Olha que coisa. Ela falou assim: Wellington, quantos dias e noites eu estava lá no hospital com a vontade louca de tomar banho e não podia. E quantos banhos eu já tomei na minha vida
sem nunca prestar atenção. Hoje eu tomei banho prestando atenção no banho. E eu me felicitei tanto tomando o meu banho. E eu lembrei quando o William falou que esses momentos assim, os flagelos, as catástrofes que dão essa sacudida, ele usou essa metáfora da xícara cheia de formiguinhas que a gente vai lá e sacode ela. Eu lembrei do meu sogro, do meu primeiro casamento. É um segundo pai que eu tenho. E ele bebia bastante. Para a gente ter ideia do quanto, uma garrafa todos os dias, uma garrafa por dia. Até que um belo dia, eu recebo uma ligação, tarde da noite, e a minha sogra me ligava, venha logo, porque o meu marido desmaiou aqui e está em coma e eu não sei o que eu faço, na casa deles. E eu saí de casa, peguei ele, levamos lá para a UFO, aí diagnosticaram que ele teve um problema neurológico. Pois bem, gente, vocês não fazem ideia que foi um momento de crise. Foi uma verdadeira pandemia, não no mundo, mas no lar, na família, principalmente na vida dele, foi uma pandemia gigantesca. Mas vocês não fazem ideia da harmonia que paira naquele ambiente hoje. Nunca mais ele bebeu, nunca mais. A família se reharmonizou porque eram tantas discussões. Hoje, a gente... Quando eu falo, Otávio, vamos lá, dona Elisa, ela tem prazer de ir lá e falar assim, dona Elisa, eu vim tomar aquele cafezinho da senhora. Então, assim, guardadas as proporções, mas esses momentos de crise, aí eu lembro da Vanessinha, minha companheira lá de Paciguara, ela disse que tem um professor de psicologia lá do Nordeste, fala assim, nós devemos ser incomodados para não permanecermos acomodados. E isso está em perfeita comunhão com os ensinamentos de Kardec, né? Tudo, e esses comentários que o William fez. Então, a pandemia vai trazer dissabor, vai mexer na zona de conforto? Muito, principalmente nos que têm ou tinham a sua zona de conforto mais dilatada, porque é preciso sacudir. No entanto, a gente precisa de compreender que essas sacudidelas são em nosso proveito, em nosso benefício, né? O Wellington, tem uma pergunta aqui, eu posso fazer ela para o William? Claro. Deixa eu só fazer um comentário antes aqui. Quando você falou da questão do banho, Dona Maria Badia, eu me lembrei que vocês aqui sabem, eu tive suspeita de Covid lá no final de abril, ainda estava saindo de casa para trabalhar apenas, e enquanto eu fiz o teste, até que saiu o resultado, mesmo sabendo que aqui em casa a gente não convivia normalmente, dentro da casa, então logo eu imaginei, se eu tiver, a família inteira já está. Mas ainda assim, por conta de manter ali uma certa distância, a gente ficou aqui mesmo dentro de casa, com essa suspeita, em cima desse meu exame, a gente manteve uma certa distância dentro de casa. E a minha filha, a Isabela, na época eu estava com 8 anos ainda, aqui em casa todo mundo fez aniversário durante a pandemia já, viu? Então... E aí ela, papai, eu quero te abraçar. Eu falei, filha, não pode. Mas como é que eu faço? Eu falei, não pode, né? E aí veio o segundo dia, aí nós arrumamos uma estratégia. Eu a envolvi num edredom, então eu pegava ela no colo e abraçava ela com o edredom entre nós. Que legal. E já era muito bom, já era ótimo. Só que a hora que veio o resultado negativo, aí ela, posso te abraçar? Eu falei, pode. E aí, foi o melhor abraço da minha vida, eu acho. Então, é um momento... Aí você passa a valorizar aquilo que você não valorizava. Todo pai valoriza o abraço de um filho, mas é diferente. Você estar numa situação de fragilidade e depois superar é diferente. É uma sensação diferente
que depois a gente acaba voltando ao normal, aquele e tem hora que você abraça com mais carinho, tem hora que você abraça com mais pressa, querendo sair logo do abraço. Então, assim, essa sacudida é boa. Ela vem despertar a humanidade, que às vezes fica adormecida em nós. E olha, William. Desculpa, Daniel. Não, por favor. Não, imagina. Manda bala, irmão. Quando, pegando um gancho no que o William falou, antes de fazer a pergunta, William, quando estourou a pandemia, né, e eu fui na nossa casa espírita aqui em Ibiá, o Paulo Estevão, fui lá fazer um culto do Evangelho sozinho, e uma prima minha me ligou do Campo Grande, a de Campo Grande. Ela é intensivista, ela e o marido dela. Ela me ligou aos prantos pelo que ela estava acompanhando lá nos hospitais. Eu cheguei em casa também aos prantos, porque eu sou farmacêutico, trabalho dentro de uma farmácia. Eu tenho 2 filhos, um de 7 anos e uma pequenininha, à época, com 1 ano e 2, 3 meses. Que tiveram a sorte de puxar a mãe, né? Puxou a mãe. Felizmente. E a Eva só dorme comigo. Todos os dias só dorme comigo. Eu cheguei em casa aos prantos, diante da possibilidade de não ter mais a oportunidade durante um tempo de fazer a Eva dormir. Então eu lembrei disso que o William falou, como que isso mexe com a nossa humanidade. Eu não pensei em emprego, eu não pensei em dinheiro, eu não pensei nas dificuldades financeiras que poderiam vir. O que me fazia falta naquele momento era simplesmente não poder deitar na mesma cama que a minha filha deita. Uhum. Eu lembrei, só brevezinho para você possa direcionar a pergunta para o William. Eu lembrei de uma palestra do Leandro Carnal a respeito de felicidade. Ele disse que encontrou a senhora e a senhora falava para ele assim que era muito feliz. Aí ele falou assim, mas como você sabe que é feliz? Que garantia que você tem que é feliz? E ela disse assim, porque eu já fui infeliz. Então ela tinha elementos para comparar, né? É bem isso que nós estamos falando aqui agora, ó. Gente, eu lembrei da Dona Diva. A Dona Diva fala assim, de todo mal aparente, Deus tira um bem permanente. Ponto. Eu queria dizer aos amigos que estão nos acompanhando que fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, viu? Fiquem à vontade, é uma conversa informal, como o Wellington disse. Então estejam à vontade para perguntar. Dando mais uma satisfação, boa noite, Borginho. O Quincas teve um problema com a conexão. Infelizmente, ele não conseguiu reconectar ainda, mas tomara que ele consiga. Tem uma pergunta interessante aqui, da Graça. Ela pergunta, boa noite, amigos. Na visão espírita, quando a pandemia vai acabar? Na minha visão, vamos virar o ano. Perdi um sobrinho com essa doença, porque ele foi escolhido por Deus. Obrigado, amigos. Abraço a todos. Que assim seja, gratidão. Graça, um abraço para você e para os amigos de Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Vai lá, William. Bom, primeiro, nossa solidariedade à Graça, né, pela perda do sobrinho aí. Eu acho que nessa altura do campeonato, dificilmente um de nós já não teve que se despedir à distância de alguém querido, de alguém próximo. E agora, em relação à pergunta, vou ser bem resumido. A visão espírita não traz data de quando a pandemia vai acabar. A doutrina espírita ela vem nos consolar, nos esclarecer a respeito das leis naturais, nos fortalecer, nos renovar a fé. Ela vem fazer esse papel, né? O papel do consolador prometido. Se a gente dividir a palavra, consola a dor. Então, essa é a responsabilidade do Espiritismo para com a humanidade. E eu, particularmente, eu não compactuo de profecias que a gente vê circulando aí em nome de espíritos diversos. Então, já teve profecia lá em maio, que ia descobrir a vacina lá em maio. E aí, enfim,
Então, vários espíritos têm ditado mensagens a respeito de fim da pandemia, de vacina. Particularmente, isso é uma questão que cabe à nossa ciência desenvolver, como está desenvolvendo em tempo recorde. Muitas pessoas questionam, mas a vacina vai sair depois de um ano que começou a pandemia? Questão 737. Isso vem para fazer a humanidade avançar. Agora, se eu quiser que todas as vacinas daqui para frente sejam desenvolvidas no mesmo tempo de vacinas há 100 anos, há 50 anos, cadê o progresso? Então, progresso é isso, é você acelerar as coisas, fazer tudo com menores intervalo de tempo. Então, a pandemia será vencida pela ciência e cabe ao Espiritismo consolar, esclarecer e trazer as suas orientações para que todos nós passemos por esse período e saiamos dele mais fortes, porque aquela frase de Maria para o Chico, ela é fantástica, do tudo passa. Tudo passa. Só que eu preciso também parar para analisar, assim, vai passar? Vai, é claro que vai. Como é que eu estarei quando tudo passar? Porque às vezes passa e a gente continua o mesmo. E daqui a pouco eu vou ter que reencarnar num outro planeta para ter uma pandemia de novo, porque eu não aprendi nada com essa. Então, o papel da doença, o papel da dor, o papel da dificuldade é educativo. Se eu não me educo diante de uma dificuldade, eu vou ter que passar por ele de novo. Então, nós estamos passando por uma prova coletiva. O professor chega na sala de aula e distribui a prova. E aí, todo mundo vai tirar nota igual? Não. Cada um vai tirar uma nota diferente. E muitos de nós seremos aprovados. Muitos seremos reprovados. Então, esse é o papel. A doutrina espírita vem nos esclarecer para que a gente, encontrando forças dentro de nós, força na espiritualidade, força que vem da natureza, da vida, de Deus, consiga não apenas passar pela pandemia, mas passar por ela e sair dela mais fortes. Muito bom. Wellington, só fazer uma pequena observação antes de passar para você. O William foi muito feliz em relação à citação de muitas pessoas que têm questionado o tempo que a ciência vai levar ou não para produzir uma vacina. Olhando um pouco para trás, para a história, na época do vírus HIV, eles levaram mais de 5 anos para identificar o vírus, década de 80. O vírus da Covid-19 foi decodificado em 48 horas. Em 2 dias, 2 cientistas brasileiras, mulheres, diga-se de passagem, decodificaram o vírus. O que antigamente se levava 5 anos, hoje foi feito em 48 horas, em tempo recorde. Eu tenho comigo uma profecia que é o seguinte, um mantra que é o seguinte: espírito superior só aparece quando a vibração está favorável. Portanto, aí está ele. Aleluia! Beleza. Mas aí, só para concluir, William, nós recebemos em uma live uma médica de Uberaba, uma excelente expositora espírita, me fugiu o nome dela, que é Dulcimar. E eu perguntei para ela, falei, Dulcimar, o que está mais próximo, o fim da pandemia ou a vacina? Ela falou, olha, é a vacina. Essa pandemia só vai passar, fisicamente falando, aos olhos da ciência, né? E essa é uma visão técnica, porque nós precisamos fazer uma distinção entre o campo místico, que é muito importante, do que é científico, do que é religioso. Então, segundo uma médica, ela nos disse que, na visão dela, pessoal, como médica, como experiência de vida, ela acredita que a pandemia passe depois que a vacina se apresentar. Muito bom. Quincas, que beleza que você conseguiu, hein, companheiro? A internet tinha caído, rapaz. Ô, Quincas, você sabe que eu não sou fuxiqueiro, não, mas, eu preciso de ser claro que tinha alguém no grupo aí que estava torcendo para você. Não sei não se não foi alguém que derrubou essa conexão sua, viu?
Eu acho que são as vibrações. Não, o William é meu protetor. Ô, Quincas, nós estamos conversando aqui dentro daquilo que nós combinamos, né? Uma conversa assim bem informal, mas eu queria trazer aqui um assunto para a gente refletir um pouquinho, que é uma publicação que o Borginho fez hoje. Vocês devem tê-la visto. Ele escreveu assim, ó: não podemos voltar ao normal, porque o normal era exatamente o problema. Precisamos voltar melhores, menos egoístas, mais solidários e mais humanos. Foi essa a publicação do Borginho. Agora, e quanto a nós, os espíritas? Porque o William estava colocando aí uma questão muito interessante a respeito da ciência e da religião. E o espiritismo, claro. E o William deixou claro que a proposta do espiritismo é a educação do espírito, né? A evolução do ser espiritual. Ela não se atém a previsões, profecias, muito ao contrário. Mas, e no movimento espírita, o que seria essa... Às vezes eu fico pensando, sabe? Porque eu tô sentindo muita mudança. Eu acho que dificilmente nós vamos conseguir continuar com as palestras da forma que a gente fazia, um falando e 50, 100, 200, 300, 1000 ouvindo. Dificilmente as lives vão deixar de existir. No nosso entendimento, a tecnologia vai ser incorporada às práticas religiosas, em especial às práticas espíritas, mas e as casas espíritas vão fazer fila. Até então, as filas se davam em busca de cura para o corpo, mas eu penso que as filas agora vão ser em busca de explicação para a vida, que é o propósito do espiritismo. É outro tipo de dor. Vocês compartilham dessa visão? Perfeitamente. Vai ocorrer, já está ocorrendo algumas observações, eu acredito de todas as criaturas, não só, eu imagino que não só na doutrina espírita, mas como também em outros princípios religiosos. O que nós vamos lembrar, né? Vocês são muito jovens e não viram muitas mudanças no mundo, mas como, por exemplo, quando nós iniciamos na doutrina espírita, eu em especial, né, com uma idade, porque a gente ia à casa espírita levado pelos pais, mas ainda não tinha as observações necessárias. Eu acho isso muito importante, a gente verificar cada ciclo, cada quebra, cada mudança de alguns costumes, não que a doutrina espírita venha sendo modificada, ao contrário, é que nós estamos nos ajustando para realmente entendermos e divulgarmos a doutrina espírita. Então, eu me lembro, por exemplo, que era comum na casa espírita o dia de reuniões públicas, que alguns participantes, assistentes, se sentiam mal, caíam no chão. Então, daí veio uma lenda que dentro do centro espírita havia manifestações, a revelia. Realmente acontecia algumas coisas, né? Na hora de tomar passe, criaturas ficavam mediunizadas, e nós vamos observar que algumas modificações, principalmente com a presença do Chico Xavier, que trouxe para nós várias informações, uma literatura ampla, é que nós começamos a ver modificações. Por exemplo, o estabelecimento
da prática do passe na Câmara de Passe, as observações, o aumento dos trabalhos mediúnicos, isso tudo foi trazendo uma modificação, porque você não vê mais hoje isso acontecer. Há uma serenidade absoluta nas reuniões. E naquela época, às vezes, aconteciam coisas assim. Então, eu acredito que agora, com esse impacto, que é um impacto bem contundente, nós vamos ter, sim, que mudar as nossas atitudes e as nossas maneiras de observarmos a prática, ou melhor, a divulgação da doutrina espírita. E me lembro ainda que o Chico disse certa feita que vai chegar uma época, ele disse, que chegaria uma época, vai chegar uma época em que as casas espíritas estarão abertas durante o dia inteiro, em um período da noite, para atendimento às pessoas, que esse atendimento seria diálogo. Olha que coisa, é a chamada assistência fraterna que nós temos hoje. Volta e meia, por exemplo, eu vejo o William colocar, né, para nós, nos lembrando, de pessoas que estão em quase desespero, né, William? Procurando uma ajuda para um filho, uma ajuda para ela mesma. Então, há de acontecer conosco um atendimento mais amplo em favor das criaturas necessitadas de diálogo e de informações. Há poucos dias, era uma senhora que nos ligava e dizia, né, que o filho está tendo visões e tal. Quer dizer, então, se a casa espírita estiver preparada, ela vai, com elementos, com capacidade, vai informar, e a gente lembrando sempre, né, que a doutrina espírita caminha ao lado da ciência, porque nós vamos, muitas vezes, recomendar o tratamento médico, vamos recomendar o que é necessário para o reequilíbrio de determinadas pessoas. Será que não tem ninguém fazendo pergunta, Wellington? O Daniel tá operando aí? Tem, Daniel? Não, mas tem muitos comentários. E muitos deles são os mesmos meus. É a vontade de apertar a buceta. William, o que você acha, irmão? Na sua experiência, o que vai mudar, irmão? É uma pergunta assim, não só na casa. E eu queria, com a sua permissão, William, o que tem mudado no William Jacobi nesse momento? E que você acha que o William Jacobi, esse trabalhador espírita, esse amigo que nós tanto admiramos, o que você acha que ele vai ser diferente quando ele retornar para as atividades presenciais? Olha, vamos pensar em termos de movimento espírita, até porque a gente tinha comentado que falaríamos hoje a respeito desse novo normal dentro do próprio movimento. Só pegando o gancho aqui, já que é uma prosa mesmo, o Newton colocou uma coisa que é interessante, ele perguntou o que a gente acha, e já vou emendar com a resposta para ele do novo normal. Ele fala que não concorda com a fala depois da pandemia, teremos um novo normal, como está na tela aí. Newton, eu confesso que no começo eu fiquei muito esperançoso. Eu falei, é a expressão mineira do nu, né? Nu. Quando acabar a pandemia, nós vamos estar assim, mundo feliz, Jesus pode vir, que vai estar tudo certo aqui agora, é só amor, só fraternidade. E a gente está vendo que, na medida em que a normalidade volta, ou seja, a circulação das pessoas voltam em algumas cidades, né, com a flexibilização do isolamento, a gente percebe que, em termos de comportamento, não se mudou muito em relação ao que era antes, e aí a gente vê um desrespeito, uma desconfiança, enfim, um quadro que
realmente é um pouco complicado. Mas quando a gente olha para o novo normal no aspecto científico, a gente vê um avanço da ciência, como nós já falamos aqui. Então, esse novo normal ele vai se dar em várias frentes. Nas ciências econômicas, nas ciências sociais, no campo político, no campo científico, na tecnologia. Então, quando a gente fala em novo normal, a gente tem que entender que esse novo normal ele vai se dar em várias frentes. Isso já está... Na vida. Essa semana, por exemplo, uma pessoa falou assim que ela marcou uma consulta num posto médico aqui de Uberlândia, público, pelo WhatsApp. Então, antes, ao invés de você ir lá, pegar uma fila de 2 horas para marcar uma consulta, agora se marca pelo WhatsApp. Por quê? A obrigação da distância das pessoas fez com que a prefeitura desenvolvesse uma tecnologia em que você agende rapidamente uma consulta. Então, agora, sem sair da sua casa, você marca. Agora, por que isso não pode continuar depois? Então, isso é um novo normal dentro de um estabelecimento de saúde pública. Então, a gente vai ter um novo normal, talvez não como a gente gostaria lá atrás. Pensando em movimento espírita, Wellington, hoje eu pensava para essa live, quando se fala de acolhimento, né, que você tinha colocado numa das perguntas, sim. A gente fala assim, olha, tem que acolher melhor, tem que receber melhor. A gente sabe disso. A gente sabe, só que o cara que chega na hora, aí falha, né? Não tem jeito. Aí veio um estalo assim que falei, pronto, vou usar esse exemplo na live hoje, que é para a gente entender fácil. Se nós, do movimento espírita, trabalhadores, frequentadores, porque isso não é responsabilidade só de trabalhador e gente está ali, se nós que frequentamos uma casa espírita tratássemos todos aqueles que vão nela, como nós tratamos os palestrantes, todos seriam acolhidos. Boa. Porque eu nunca tive problema com falta de acolhimento em casa espírita. Eu sempre chego, logo tem 2, 3 pessoas na porta, abraça e boa noite, como é que está a família, como é que foi de viagem, você está bem, precisa de alguma coisa. O acolhimento com o palestrante, ele é VIP. Ele é VIP. Agora, por que não com todos? O palestrante, ele é alguém que está encarregado da tarefa de exposição. Ele faz um estudo, ele vai ali explanar. Tudo bem que ele pega a estrada, ele viaja, talvez ele enfrenta algumas dificuldades extras, mas o modelo que é feito hoje para com os palestrantes, ele deve ser replicado. E nós desenvolvermos essa atenção, essa vontade de diálogo para com os outros. E aí, quando se fala em diálogo, me perdoem, pelo amor de Deus, quem está aqui, algum de vocês aí, que discordem da minha posição. Mas no GELD, que é a casa que eu dirijo e faço parte, nós abolimos até um tempo aquela placa "Silêncio é uma prece". Como é que eu vou falar para a pessoa, olha, vamos acolher os outros? E aí você entra no centro, parece uma igreja. Em que você escuta até o mosquito voando porque não pode conversar. Então, eu entendo que na hora da palestra, silêncio é uma prece. Na hora de uma prece, o silêncio vira outra prece. Numa reunião mediúnica, enquanto tem ali uma apresentação artística, enquanto tem ali alguém cantando, tudo bem. A gente precisa desmistificar essa ideia de que o salão é um espaço sagrado e que ninguém pode abraçar, que ninguém pode conversar. Eu entendo que também quando junta 100 pessoas aí, começa cada um querer falar mais alto que o outro, a coisa complica. Mas a gente não pode tirar essa vontade que as pessoas têm de chegar ali na casa espírita e de se sentirem acolhidas. Então a gente precisa repensar essas placas de silêncio é uma prece. Ao invés de placas, por exemplo, desligue o celular. coloque no silencioso. Porque talvez a pessoa quer fazer uma pesquisa durante um estudo, quer... Então, assim, a gente tem que pensar muita coisa, mas esse acolher a todos, como se acolhe os palestrantes, eu acho que a gente precisa pensar com carinho. Gostei. Wellington, Sim. Eu acho essa pergunta sua muito oportuna. Vamos dividi-la em duas, né? O movimento espírita e nós. Eu ouvi de um palestrante em uma dessas lives, dessas inúmeras lives, onde ele disse que nós nunca estivemos tão perto como agora, tão conectados.
Porque às vezes nós estávamos juntos de corpo presente, mas o pensamento estava longe, né? Não dávamos valor ao afeto. Hoje mesmo eu marquei uma live com o Marcelo Mariano, lá de Salvador, lá da Bahia. Quando que de forma presencial nós conseguiríamos uma palestra com ele? Então esse avanço tecnológico literalmente veio para ficar. E eu não tenho dúvida de que o movimento espírita sairá muito maior da pandemia do que quando entrou. Porque muitos tinham resistência em uma casa espírita, pelo que ouviu falar de um terceiro, por confundir aquilo que era feito em uma casa espírita. E hoje nós tivemos a oportunidade, com a pandemia, de apresentar o espiritismo para o mundo. Uma vez em uma semana espírita, aqui em Ibiá, em uma semana espírita, nós convidamos um grupo evangélico para cantar. Voltou. Nós convidamos um grupo evangélico para cantar. E no final, ouvindo as evangélicas conversarem entre si, eu ouvi algo muito curioso. Elas diziam assim, aquilo que se faz aqui não é muito diferente daquilo que acontece na nossa igreja. Porque não é. Porque o propósito de uma casa espírita é o mesmo. São formas diferentes de apresentar Jesus, nosso grande mestre. Então eu vejo o movimento espírita muito maior depois da pandemia. E eu acho que a pergunta mais importante que nós deveríamos nos fazer é como nós vamos sair da pandemia. Como eu, Daniel, pessoa física, sairei dessa pandemia. E nós podemos enxergar 3 nichos de pessoas. A primeira delas, aquelas que vão entrar e sair da pandemia tal qual ela se estabeleceu, indiferentes, como se nada tivesse acontecendo. Segundo, aqueles que estão vendo o que está acontecendo e vão até repensar a sua caminhada, os seus objetivos, mas não tem força para se transformarem intimamente. E nós temos ainda um terceiro nicho de pessoas. Aqueles que entenderam o recado da pandemia e estão se esforçando para se transformarem. Eu acho que a pergunta que eu devo me fazer todos os dias, qual desses 3 eu sou? O indiferente, aquele que vê o problema, ou aquele que vê o problema e dá o passo em busca da solução? Mas muitos ainda não estamos prontos. E aí eu me lembrei do encontro entre Jesus e Públio Lentulus, quando ele fez aquela pergunta para o senador romano. O minuto de agora ou os séculos que virão? Essa pandemia está perguntando para cada um de nós nesse momento. O que nós preferimos? Aproveitar a lição de hoje ou deixar que os séculos de sofrimento se cumpram? É uma decisão pessoal. E Jesus respeita, qualquer que seja ela. Deixa eu só entrar na prosa aqui. Sim, eu só fazer um parênteses aqui. O Gouveia, outro que eu estou com saudade lá de Patos de Minas, falou que antes de uma palestra, a harmonização do ambiente com o coral ou a música, tema, é fundamental. E isso é algo que a gente precisa reforçar muito. Eu até já comentei com as pessoas que nos ajudam aqui a dirigir o Gerald, que a gente tinha que ter esse cuidado com quem vai tocar antes de cada palestra, como nós temos com os palestrantes. Se a casa espírita não tem alguém ali que possa ficar tocando e cantando de maneira fixa, como nós temos em várias casas, a gente precisa estar convidando corais, cantores, para que eles passem a fazer parte do quadro de divulgação, inclusive. Mesmo que seja por 10, 15 minutos para harmonizar o ambiente, mas a gente precisa ter. E na ausência de tudo que seja, de não conseguiu ninguém, colocar um pendrivezinho ali, colocar um YouTube ali, uma música do Tim Vanessa, Elizabeth Lacerda, de outros grupos aí tocando. Então, isso é importante, Gouveia. Muito bom seu comentário. Agora, a questão quando eu falo de a gente incentivar o diálogo é até antes desses momentos. É da gente, às vezes, a pessoa que vai chegando no centro se sentir à vontade para conversar, para dialogar, para falar. Confraternizar, né?
confraternização. Isso é uma palavra importante. E outro detalhezinho aí, aproveitando o espaço, que já que eu sei o Quincas vai estar aqui toda quinta mesmo, eu vou abusar. Quando o Daniel fala de que o movimento vai sair mais forte... Não, fica à vontade. Quando o Daniel fala que o movimento vai sair mais forte, eu só quero fazer um pequeno comentário, porque o movimento ele vai sair num momento imediato mais frágil e menor, eu acho. A gente pode comparar o movimento espírita com aquele cálculo que muitos países fazem de recuperação da economia, que você tem a recuperação em U, que você desce, fica um tempo lá embaixo e sobe, aí tem um que você bate muito fundo e depois sobe de uma vez. O movimento espírita ele vai sair com dificuldade da pandemia. Mas a questão é, como o Quincas falou, a necessidade até das pessoas de um certo conforto e consolo fará com que busquem no movimento espírita depois aquele auxílio que às vezes elas não estão encontrando onde elas já procuram. Então, porque a gente percebe muitas casas que pararam tudo, nem todas continuaram com as lives, nem todas continuaram com os estudos em grupos de WhatsApp, cada uma tem uma dificuldade, tem uma realidade. Enfim, a nossa casa, por exemplo, conseguiu manter as atividades transferidas para o campo virtual, mas essa não é a realidade de todas. Então, é claro que muitas pessoas perderam o hábito de sair de casa, de ir com frequência a um local externo. Então, vai gerar uma acomodação de querer ficar mais em casa. Mas eu acredito, eu concordo com o Daniel, de que talvez a um médio prazo, o movimento vai se fortalecer. E a gente tem que estar preparado para isso, conciliando aí aquele que se fala de divulgação híbrida, né? A divulgação presencial, com o palestrante ali fazendo a palestra, e com a divulgação virtual. Então, essa união, ela vai permanecer no movimento, precisa permanecer. Aqueles grupos de WhatsApp que foram criados para estudo de alguma obra, que sejam mantidos, um espaço como esse, Prosa Espírita, que seja mantido pós-pandemia. Me permita divulgar aqui no meu canal, nós criamos uma vez por mês o Cine Bate-Papo Espírita. Então, nós estudamos nesse final de semana com o Daniel o filme Milagre na Cela 7, à luz do Espiritismo. Mês que vem, Matrix, à luz do Espiritismo. No outro mês, o filme Coringa. Então, quer dizer, a gente tem muitas iniciativas que precisarão continuar depois da pandemia, e esse fará parte do novo normal espírita. Eu penso que é preciso. Eu lembrei do Rafinha, quando o Rafinha falou para mim assim: papai, olha que interessante. O mal que vem de fora aciona o mal que está em nós e ele eclode para ser trabalhado. Trocando em miúdos, isso tudo que vivemos hoje no coletivo precisa de mexer com a gente no individual, porque nós fazemos parte desse coletivo. Nós não vamos ficar isento ou insensível. É preciso mexer, porque senão não vai haver mudança, não vai haver transformação. É preciso mexer. E isso é interessante que se diga, na minha opinião, até para que as pessoas não se alarmem tanto quando se sentirem mexidas, se é que esse é o termo ideal, quando as pessoas se sentirem incomodadas, eu acho que é mais assertivo, basta a gente agora pegar esse desconforto e não nos reajustarmos. A proposta não é essa, é ao contrário, é agirmos, é ação no bem, é nos equilibrarmos com as propostas da vida, com o convite que Deus nos faz através de tantos mecanismos, e lembrando que o movimento espírita nada mais, nada menos é do que a ação da somatória das individualidades espíritas, ou seja, o movimento espírita somos nós. Então, a pergunta, eu acho que o Daniel foi feliz, o William, é bem isso, eu me propor a voltar agora, a partir de agora mesmo, eu me propor a ser mais receptivo. A gente vem conversando muito com o Quincas a respeito de
sentir o outro, perceber o outro. Nós falamos tanto de invisíveis, né? Tem os andarilhos, mas na nossa casa espírita é bem possível que tenha lá um ou mais frequentadores, há 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos, indo assiduamente. Pode ser que nós não saibamos nem o nome dessa criatura, nem se é casado, se tem filhos. E isso eu acho que merece uma avaliação. Nós precisamos criar proximidade. Nós precisamos mexer com a nossa estrutura interna, né? Não é isso, Quincas? Temos uma pergunta para o Quincas aqui. Tem uma pergunta para o Quincas? Podemos fazê-la? Quincas, desdobre sobre o tema da acessibilidade da tecnologia, tendo em vista que existe uma grande população sem desfrutar dela. E não pode ser um tipo de elitismo? É interessante a pergunta do Carlos, né, Carlos? Muito interessante. Aliás, essa pergunta devia ser dirigida ao cientista da turma, que é o William Jacob. Mas, veja, gente, sempre vai acontecer, né, aqui na Terra, que é de expiação e prova, desigualdades sociais. O que significa desigualdades econômicas. É verdade que tem muita gente, nós estamos assistindo isso agora, por exemplo, nas aulas virtuais, crianças que não estão podendo participar das atividades porque não têm, né, o material necessário, não tem um celular, não tem uma internet. Nós estamos vendo isso. Porém, nós vamos lembrar que Deus concede sempre um meio para que a criatura esforçada consiga realmente poder realizar os seus sonhos. Então, há esse intento de cada um de nós. Mas eu confesso que eu gostaria de ouvir a opinião do William a esse respeito, porque há poucos dias, não sei se ele lembra, nós andamos conversando a esse respeito. E como disse ele deu uma aulinha para mim. Vamos lá, William. Carlos, é interessante porque quando se fala de acessibilidade, é claro que muita gente teve o seu acesso ao conteúdo e ao ensino espírita restringido. Isso é um fato, seja pela questão de não saber manusear. A gente tem pessoas que não sabem manusear uma rede social, não tem Facebook, não tem acesso a YouTube. É uma parcela pequena hoje, mas ela existe. Então a gente não pode desconsiderar esse público. Existe aqueles que não possuem também por uma questão de dificuldade financeira. Ou não tem o aparelho, ou não tem acesso à internet, não tem como pagar uma Wi-Fi em casa, não tem um plano de 3, 4G. Então, isso é um fato. Agora, se me permita, do ponto de vista espiritual, aí é onde entra aquela confiança nossa numa força superior. Porque eles não estão estudando e não estão entrando em contato com o conteúdo espírita, não é porque não querem, não é porque estão com pouca vontade, é porque não podem, é porque estão com uma limitação. E nesses casos, eu não falo aqui com nenhum tipo de fanatismo, mas nesses casos o amparo eu acho que é diferente. Aí eu acho que eles perdem por um lado, mas são compensados por outro. Eu acho que neste momento, merecem a nossa vibração, a nossa prece. Eu não tenho dúvidas de que a equipe espiritual, ela compensa a ausência destes ao contato daquilo que nós temos. Então, da mesma forma, quando alguém está num hospital, impossibilitado de mexer no telefone, de acessar um livro, de acessar uma casa espírita, no hospital o amparo se faz presente.
Quando alguém está numa prisão, impossibilitado e com a sua liberdade restringida, o amparo se faz presente para aquele que, de maneira sincera, desejaria ter o contato e não tem por conta de fatores externos. Então, aqueles que, neste momento, sacrificam a vontade própria de estarem numa casa espírita, mas que mantêm a fé, mantêm a fidelidade àquilo que acredita, para estes o amparo não falta. William. Eu lembro dos dizeres do meu pai. Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, essa é uma colocação tão interessante. E a gente vê, você imagina agora, nesse momento, criaturas que estão necessitadas das coisas comuns da vida e que se misturam com todo mundo e que estão circulando aí e não estão contaminadas. Então, há uma deliberação superior que você fez um toque que a gente vai imaginar que é efetiva. Ela acontece realmente. Só isso. Eu queria aproveitar essa colocação e as observações feitas pelo Quincas e pelo Wellington, ou pelo William. Eu me lembrei de quando o Espírito de Verdade foi falar para Kardec, né, para o professor Rivaio, sobre a sua missão. E Kardec pergunta para ele, e se eu falhar? Os Espíritos respondem, imediatamente outro virá no seu lugar. Porque os planos de Deus não repousam-se sobre uma única cabeça. Nós estamos vendo uma crise, um choque de gerações, uma geração muito tecnológica com uma geração analógica. O William é de uma época onde não existia celular. Década de 80, 2000, 90, uma linha telefônica era do preço de um carro popular. Hoje nós temos um smartphone na mão, né? E nós temos tudo nesse smartphone. Nós fazemos tudo com ele, inclusive ligações nós fazemos com ele. Então, o que nós estamos vendo, em especial no movimento espírita e nas religiões, é uma adaptação a essa tecnologia. E permita-me contar uma experiência pessoal. O ano passado, precisamente em agosto, muito estimulado pelo William Jacó e pelo que ele realiza lá em Uberlândia, no GELD, nós tivemos o intento de iniciar lives espíritas, de transmitir as palestras. E nós enfrentamos uma grande resistência por parte daqueles mais conservadores do movimento espírita. Muitos temiam o esvaziamento da casa espírita, mas isso não pode servir de pretexto para não usar a tecnologia que existe. E aí nós implementamos precisamente em agosto do ano passado, 2019. Iniciamos a live. A nossa primeira live foi no dia 20 de agosto de 2019, com o amigo Wellington Melo. Não iniciamos tão bem assim, não, mas hoje nós estamos lá em cima, com o William, com o Quincas. Então, nós começamos as lives em 2019. Veio a pandemia e fechou todas as casas espíritas, todos os templos religiosos tiveram que paralisar suas atividades. O que seria de qualquer movimento religioso hoje se não fosse a tecnologia? O que seria da escola, das grandes empresas que se reúnem tudo de forma digital? É claro que, infelizmente, por uma questão econômica, existem aqueles que ainda têm um acesso restrito a essa tecnologia. Mas isso vai passar, as casas espíritas voltarão à atividade, felizmente, porque nenhum de nós vivemos sem a presença física. Isso é essencial na nossa vida. Gente, o tempo voa quando a gente está numa prosa gostosa com amigos, né? Nós já temos uma hora, quase 1h10 que nós estamos aqui proseando. Ó que delícia! Eu penso para a gente não abusar da boa vontade de quem está com a gente,
a gente podia fazer as considerações finais e o Quincas faria a nossa prece de agradecimento e a prece final. E antes eu, com a permissão de todos, eu já vou fazendo aqui a minha despedida, convidando a todo mundo para participar conosco no final de semana do Festu. O Festu é Fórum Espírita de Tupaciguara. Ele vai ocorrer, olha aí o cartaz, ó. O Festu vai ocorrer no domingo, de 8h30 da manhã às 21h30 da noite. Serão inúmeras palestras, grandes amigos, como o Daniel, vai estar conosco, o Quincas Veloso, o William Jacobi, o Simão Pedro, o Manuel Prudêncio, Ana Tereza Camasmi, o Haroldo Dutra Dias, enfim, o Eduardo Gibelli, muitos amigos vão estar lá. O Wagner Moura, da Fraternidade Sem Fronteiras, o Júlio Carvalho. Gente, cola lá. E no sábado à noite, das 19 às 21h30, nós vamos ter o Festu Jovem. E o William é danadinho, vai estar nos dois. A convite, né, William? Convidado para os dois. Também vai fazer uma palestra lá com o tema central do nosso evento. Participem, gente. Olha, a palestra de encerramento leva o tema do evento, que é a simplicidade do bem. No domingo, quem vai proferi-la é o Simão Pedro. Então, vamos lá, vamos nos encontrar, vão ser momentos de grandes oportunidades de nos aproximarmos, ainda que virtualmente, viu? E muita paz a todos, foi uma alegria passarmos aqui esse pouco mais de hora juntos. Na quinta-feira que vem, estaremos aqui com a permissão de Jesus e dos benfeitores de todos nós. E valeu, gente. Brigadão por tudo, viu? Ô Wellington, fazendo as minhas considerações finais, eu queria só aproveitar a nossa audiência e pedir aos amigos que não se inscreveram no canal da Rede Amigo Espírita, que se inscrevam. É uma forma que nós temos de retribuir o esforço que o Zé Aparecido faz para divulgar o Espiritismo através das redes sociais, né? Hoje, felizmente, nós estamos em uma casa espírita, reunidos literalmente nas nuvens. Já partindo para as minhas considerações finais, eu queria trazer a pergunta do Carlos. O Carlos pergunta o seguinte: o que vocês acham de algumas casas espíritas fazer uma vez por mês presencial, trocar, né, uma vez por mês para fazer o encontro virtual? Ô Carlos, eu acho que isso que o William falou é muito assertivo. Vamos ter que fazer umas reuniões híbridas, né? Essa plataforma digital não vai deixar de existir, assim como as presenciais não deixarão de existir. Inclusive o Papo com Quincas, que acontece todos os dias de forma virtual, lá no canal do Quincas Veloso, vale a pena acompanhar às 10h30 da manhã, todos os dias. Participem, né? Assistam lá o nosso querido amigo e o William. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Bom, eu queria agradecer o convite e uma lição que tem mexido muito comigo, eu tenho refletido bastante sobre ela, é a parábola do bom samaritano. Muito se falou aqui em novo normal, qual será o nosso novo normal. Quando o homem estava caído, tanto o levita quanto o sacerdote passaram perto e enxergaram o homem caído. E não fizeram nada. A diferença do samaritano é que o samaritano viu e se compadeceu. E a compaixão e a misericórdia o moveu até o caído para reerguê-lo. Esse é o papel do evangelho. Então eu sei que nesse momento, em dificuldade, muitos somos considerados os derrotados do momento. As casas espíritas fechadas são tidas por muitas como medrosas, as derrotadas, porque algumas igrejas já abriram. Não quero desmerecer o trabalho daqueles que já abriram, mas é só uma constatação. Mas façamos a nossa parte, não só enquanto movimento espírita, mas enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto membro desta sociedade,
cada um de nós, mesmo que derrotados aos olhos da sociedade, façamos a nossa parte, porque aos olhos de Deus, aqueles que perdem, na verdade, ganham. E sobre ser otimista ou ser pessimista, tem uma frase de Ariano Suassuna que ela me inspira muito, que ela fala assim: o otimista é um tolo, o pessimista um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Então, alimentemos a esperança em nós, porque é ela que vai nos tirar dessa situação. Um abraço, passo para o Quincas, para ele fazer suas considerações finais e a prece. Chegando ao término do nosso primeiro Prosa Espírita, que continua na próxima quinta-feira, às 20 horas. Está aí o nosso convite para todos vocês, os nossos agradecimentos a todos e a todas que estiveram conectados conosco nesta oportunidade. Agradecemos ao Zé Aparecido, agradecemos ao Luiz, né? A rádio, como chama a rádio? Portal da Luz. Portal da Luz de Dourados, né? E quero também justificar, nós tivemos uma queda grande aqui, né? Não foi um tombe, não, da internet, então tivemos ausente. Mas foi um prazer poder estar mais uma vez com os amigos. O William, eu agradeço a sua presença, o Wellington, Daniel, que sempre estão me ajudando. Lembrando mais uma vez que de segunda a sexta, às 10h30, das 10h30 às 10h45, nós temos o Papo com Quincas. Nossos agradecimentos, então, a Jesus. Mestre, como é bom poder agradecer, Senhor, por tudo que temos recebido, pela oportunidade da convivência, ainda que virtual, com amigos, com companheiros. Queremos te pedir, Jesus, que fortaleça o nosso ânimo, para que sem ansiedade aguardemos o momento presencial de todos nós nas casas espíritas. Rogamos a ti, ó Mestre, abençoar o lar de cada amigo, de cada amiga presente conosco nesse instante. E assim, Jesus, cientes de que o nosso Pai é todo-poderoso, bondade e amor, nós entendemos que este momento será histórico e será bom que um transformador das nossas ideias e das nossas ações. Muito obrigado por tudo e que a tua paz se espalhe pelo nosso Brasil e que assim seja.